Queridos amigos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública de quinta-feira da nossa querida Casa Umen. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Nós teremos aqui conosco nesta noite nosso querido amigo Léo, tarefeiro da nossa casa, nosso querido amigo. E para a nossa página e prece, nosso querido amigo e companheiro Tito, que estará conosco também. Como avisos antes do início da nossa reunião, lembrar dos nossos grupos de estudo que vêm ocorrendo de forma virtual. Todos aqueles que desejarem participar podem se inscrever através do site www.umen.org.br e participar também das nossas reuniões públicas. Além da reunião de quinta-feira, esta de hoje, temos também a reunião de segunda, que vem ocorrendo às 8h45 da manhã. Mas aqueles que, porventura, não puderem assistir neste horário de 8h45 e às quintas-feiras, às 8h15, todas essas palestras ficam gravadas no canal da Umen do YouTube, para quando a pessoa quiser assistir novamente, ou se quiser assistir em outro horário, pode ficar à vontade, fica disponível no YouTube para assistir quantas vezes quiser. Então, neste momento, passo a palavra para o Tito e depois para o Léo. Muito bem, queridos amigos, vamos fazer então a leitura da página inicial, a página do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através das abençoadas mãos do nosso querido Chico Xavier. Lição 115, a porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João, capítulo 10, versículo 7. Comentários do Emmanuel. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura, para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com o discernimento imprescindível, e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluímos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência. Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se, por vezes, arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador.
Então, neste momento, queremos pedir a Deus, nosso Pai, infinitamente bom, justo e misericordioso, a Jesus, Mestre amado, nosso modelo e guia, a Maria, Mãe Santíssima, Senhora Nossa, pedir para que abençoem a nossa reunião desta noite. Abençoe a todas as atividades desenvolvidas na nossa querida UMEN, para que todos possamos também estar como aquelas ovelhas ao redor da nossa querida casa, trabalhando pelo bem e procurando seguir os ensinamentos do Mestre Jesus e da nossa doutrina espírita. Abençoe, então, a nossa casa, abençoa todos os trabalhadores. E, em especial, no dia de hoje, abençoe o nosso querido Leonardo, carinhosamente chamado de Léo, por todos nós, para que ele possa nos trazer tudo aquilo que preparou para a palestra da noite de hoje. Que Deus abençoe a todos nós e que a paz do Mestre Jesus possa estar presente em todos os corações. Graças a Deus. Queridos companheiros, boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para refletirmos juntos e estudarmos o Evangelho de Jesus. Na noite de hoje, a página que nos foi ofertada é do livro Fonte Viva. Vou começar a compartilhar com vocês os slides. E se trata do capítulo número 25. O livro Via de Luz é de autoria espiritual de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o título desse capítulo 25 é Apliquemo-nos. Então, hoje nós vamos fazer nossas reflexões baseadas nessa página. Nós vamos fazer, primeiramente, a leitura da página e, a seguir, as nossas reflexões à luz da doutrina espírita. E a página começa com uma frase de Paulo, que está em Tito, capítulo 3, versículo 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. E a reflexão de Emmanuel começa assim. É preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nós não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espiritismo cristão
palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não ouvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores, incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. E, com essa frase, Emmanuel conclui esse capítulo 25. E agora nós vamos começar as nossas reflexões mergulhando, né, nesse oceano de ensinamentos que o Emmanuel trouxe para nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, para começar, eu achei muito interessante essa frase que conclui a página. E aí nós nos perguntamos, por que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca? Então, lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta 642, Kardec pergunta dessa maneira aos benfeitores espirituais: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, nós juntando a página de Emmanuel com esse conhecimento que está lá no Livro dos Espíritos, a gente começa a ver que não basta nós ficarmos apenas no terreno das ideias. É preciso que nós nos esforcemos para colocar em prática todo esse ensinamento que nos é ofertado pelo Evangelho do Cristo. E esse convite para que a gente trabalhe na seara dele. Todos os dias nós somos convidados, assim que acordamos, a colocar em prática esses ensinamentos, seja em atitudes grandiosas e também até nas pequenas atividades do nosso dia, a gente pode colocar em prática todo esse conhecimento do bem que nós aprendemos com Jesus. Então, eu fiz aqui esse esquema para poder resumir esses conhecimentos que estão na página do Emmanuel. Então, começando aqui, né, nesse cantinho aqui, nós precisamos nos esforçar para sairmos
desse terreno das ideias, que o Emmanuel faz uma comparação com a natureza, comparando as nossas ideias às flores, e passarmos para a vida prática, que seriam os frutos, né? Seria a colocação em prática, no nosso dia a dia, dessas nossas ideias, que são ideias sãs, que são ideias de evolução, que são ideias para praticarmos o bem, e é preciso que a gente tenha isso na nossa mente, aproveitarmos as oportunidades que Deus nos oferta de colocarmos em prática aquilo que nós já aprendemos. Então, passando aqui para esse esquema maior, nós vemos que Emmanuel nos diz que a fé, a bondade, o conhecimento do bem e o nosso trabalho de iluminação pessoal, nós somos convidados, né? Nós somos estimulados a colocar todos esses itens nas boas obras que nós podemos praticar todos os dias da nossa vida. Sejam essas obras grandes e pequenos deveres. Nós podemos e devemos colocar em prática todas essas ideias do bem que o Cristo, através do seu Evangelho, nos oferta. E o que me chamou a atenção nesses itens da fé, da bondade, do conhecimento do bem, da iluminação, o que mais me chamou a atenção foi essa questão da fé. Então, a gente pode começar a se aprofundar um pouco mais, refletindo o que significa termos fé. O que significa termos fé? Será que algum dia nós já paramos para pensar nesse sentimento que habita no nosso coração? Então, para nos ajudar a refletir a respeito da fé, nós encontramos na pergunta 354 do livro O Consolador, que também é da autoria espiritual de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nós encontramos essa pergunta, 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? E eu chamo a atenção de todos que é uma resposta que gera no nosso coração e na nossa mente muitas reflexões. E a gente fica se perguntando, será que a nossa fé já chegou a esse grau que o Emmanuel descreve aqui? Então, que nós individualmente possamos refletir sobre esse sentimento no nosso coração. E Emmanuel começa definindo assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido.
Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, Emmanuel, nessa resposta, ele se aprofunda nesse tema. E um dos trechos que eu achei mais importante é justamente que a nossa fé não pode estagnar. Devemos trabalhar sempre, enfrentar todas as lutas e problemas, por acreditarmos em Deus, por sermos cristãos, por sermos espíritas. Isso não nos livra das lutas e problemas de cada dia. Então, devemos realmente fazer a nossa parte, termos essa certeza no coração de que jamais somos desamparados por Deus e entregarmos a Ele, né, as nossas lutas, a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança, sabendo que em nós será feita a vontade de Deus, sabendo que sempre o melhor irá nos acontecer. Por mais obstáculos, por mais lutas, por mais problemas que enfrentemos, Deus sempre está do nosso lado. E lendo essa página do Consolador, essa resposta de Emmanuel, nós lembramos de um texto lá do Novo Testamento: a fé sem obras é morta. E eu convido a todos para irmos já até o Novo Testamento e vermos em detalhes aonde está essa frase, né? Então, nós encontramos lá no Evangelho de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17, justamente essa questão da fé sem obras é morta. E vamos ver o contexto em que Tiago fala descreve, né, esse ensinamento do Cristo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, nós refletindo a fundo nesse contexto, né, que está descrito aqui nessa passagem de Tiago, eu me tocou fundo o coração, lembrando da passagem do bom samaritano, porque ele descreve aqui, né, nessa situação que um irmão ou uma irmã nossa pode estar passando por necessidades materiais ou necessidades espirituais, e nós sermos justamente esse instrumento de Deus para poder socorrer esse irmão, né? Tratar das feridas desse nosso próximo, das feridas físicas, mas também podemos tratar de alguma ferida no sentimento,
de alguma ferida espiritual que esse nosso irmão que a gente encontra pelo caminho venha nos apresentar. Então, eu convido a todos para, a partir de agora, recordarmos a parábola do bom samaritano, que está descrita no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E está descrito assim, lá no capítulo 15, item 2. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante, lembrando que a definição de levita, entre os israelitas, era um religioso também, ministro do culto da tribo de Levi. Continuando, mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo, daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Essa parábola está descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, essa passagem é muito rica em significado e está muito de acordo com a página inicial de Emmanuel, no sentido de realmente nós colocarmos em prática, né? E se pudéssemos definir numa palavra, né, realmente seria praticar a caridade, né? Esse conjunto de boas obras, sejam grandes ou pequeninas no nosso dia a dia, é justamente praticar a caridade. E para contextualizar, né, por que Jesus deu esse exemplo do samaritano, também em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, parte 3ª, Notícias Históricas, eu resumi aqui quem eram os samaritanos. Então, após o cisma das 10 tribos, a Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os 2 povos, que evitavam todas as relações recíprocas.
Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Para os judeus ortodoxos, eles, os samaritanos, eram heréticos, hereges, né? E, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. Jesus colocou justamente o personagem principal como uma pessoa que era desprezada por aquela sociedade, né, dos judeus, mas que deu um exemplo, né, na parábola da prática da caridade. E eu extraí aqui um pequeno comentário de Kardec, em que ele fala assim: Jesus coloca o samaritano, considerado herético, herege, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo, que era rigoroso e que faltou com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Então, Jesus vem trazer para a gente essa condição única para a salvação, que seria justamente a questão da prática da caridade. E também no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma sintonia muito grande entre essas três palavrinhas: fé, esperança e caridade. Já vimos a fé lá na página inicial, vimos a questão da caridade com o bom samaritano, e agora a gente vai ver também no Evangelho que a esperança ela faz parte dessa tríade importantíssima, né, nas nossas vidas. Então, eu fiz um resumo, por uma questão de tempo, do capítulo, desse subitem do Evangelho, do capítulo 19, que se intitula A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então, no item 11 desse capítulo 19, está descrito assim: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma tríade inseparável. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, aqui, até esse momento, a gente vê que nós somos estimulados a realmente colocar em prática as nossas obras, a nossa esperança, a nossa crença em Deus é uma pregação daquilo que está dentro do nosso coração, daqueles conhecimentos, daqueles ensinamentos que nós aprendemos com Cristo. Então,
esse trechinho do capítulo 19 termina assim: tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Então, essa mensagem foi psicografada por a autoria espiritual, né, é de José, um espírito protetor, que foi em Bordeaux, 1862. Então, essa mensagem do Evangelho é um estímulo, né, muito de acordo com tudo que a gente já viu até aqui, para colocarmos em prática essa fé raciocinada que o Espiritismo veio nos trazer, sabendo o porquê nós devemos seguir o caminho do bem. E como Kardec nos diz, né, fé raciocinada é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E para ilustrarmos essa questão prática nas nossas vidas, de exemplo de fé ativa, eu trouxe aqui, já nos encaminhando para o final do nosso estudo da noite de hoje, o capítulo 14 do livro Pai Nosso, ditado por Meimei a Francisco Cândido Xavier. E esse capítulo se intitula Fé e Perseverança. E eu fiz aqui um resumo para que a gente possa ver esse exemplo prático de fé ativa. Então, Meimei conta assim: 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor para fazer rogativas. Eles fizeram muitas orações e no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor, guiado pelos anjos. O divino amigo desceu da carruagem e pôs-se a ouvi-los. Os 3 ajoelharam-se em lágrimas de júbilo. O primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita. O celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe desse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu-a ansioso, mas, ó, desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riram-se dele, supondo-o ludibriado, mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor. Levou consigo a pedra e começou a debastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele adquiriu grande fortuna, e com a fortuna
construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio em nome do Senhor. Vivia feliz cuidando de seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração, que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se chorando de alegria, e nesse instante o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Então, com essa história trazida por Nenê, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, nós encerramos a palestra de hoje e eu gostaria de fazer uma conclusão, colocando uma frase que está no livro Jesus no Lar. É o capítulo 32, intitulado A Fé Vitoriosa. E nesse capítulo, Jesus faz um diálogo com André, seu discípulo. E no final ele conclui assim: a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Então, que possamos nos sentir estimulados, colocar a nossa fé em prática, a colocar os nossos ensinamentos em prática, recordando essa página inicial do Emmanuel, para que esses conhecimentos que já habitam o nosso coração e a nossa mente, que são flores trazidas por Jesus, que a gente possa colocar esses ensinamentos do Evangelho em prática para que eles se transformem em bons frutos. E a colheita seja farta, seja bela e seja rica em significado no bem, para que a gente possa enxergar nesses frutos as boas obras, no cumprimento dos nossos grandes e pequeninos deveres, que possamos sempre praticar a caridade, tendo essa fé em Deus, tendo essa fé no Cristo como base da nossa bondade, da nossa iluminação e do nosso conhecimento do bem. Então, fica aqui o convite de Jesus para nós, para realmente sairmos e colocarmos com os nossos semelhantes essa prática do bem, a caridade, e que possamos, e sempre que tivermos oportunidade, que sigamos o exemplo do bom samaritano. Então, para encerrarmos, nós vamos nos encaminhar agora para a prece final. Jesus, divino amigo, querido mestre e companheiro de todas as horas, neste momento, Senhor, em que encerramos o estudo da noite de hoje, queremos te agradecer por essas boas sementes
que já chegam até nós, trazidas por ti, Senhor, no teu Evangelho. Que possamos nos sentir estimulados a sempre praticar o bem, a sairmos, Senhor, dessa vitrine das ideias, para sermos trabalhadores da tua seara, colocarmos, Senhor, em prática tudo aquilo que já aprendemos e tendo sempre bom ânimo, a fim de não desistirmos diante das dificuldades do caminho. Sabemos, Senhor, que toda a humanidade, neste momento de pandemia, passa por dificuldades atrozes, mas que não desistamos, Senhor, diante dos obstáculos do caminho. Sabendo que continuamos com o amparo de Deus ao nosso redor, sabendo, Senhor, que podemos sempre praticar a caridade, seja a caridade material, mas também, Senhor, podemos fazer a caridade moral através da nossa boa palavra, através da nossa prece, através dos nossos bons pensamentos, Senhor. Que, portanto, na noite de hoje, possamos nos sentir estimulados a praticar a caridade, seguindo teu exemplo maior de renúncia, de abnegação e de trabalho do bem sempre. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui e finalizamos, Jesus, nossa prece, pedindo o amparo e a proteção por toda a humanidade que enfrenta a pandemia. Aqueles que já se encontram na pátria espiritual, aqueles que ainda permanecem nos hospitais, lutando pela vida, e pelos familiares que momentaneamente se afastaram dos seus entes queridos. Obrigado por tudo, Jesus. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos mais uma vez a você, Leonardo, por ter aceito o nosso convite, em estar aqui conosco nesta noite. Uma noite com certeza de muitos aprendizados, que todos nós possamos procurar sempre levar estes ensinamentos conosco e procurar colocá-los em prática ao longo do nosso dia a dia. Que em breve a gente possa estar com você novamente numa nova oportunidade. Agradecemos novamente e que tenhamos todos uma ótima semana, uma ótima noite e que possamos estar reunidos novamente na próxima quinta-feira para mais uma reunião às 8h15 aqui no canal da Umen no YouTube. Muito obrigado a todos. Fiquemos com Deus.